mulherada! Baby aqui. Olha só, gente, como já tá crescendo a barriga. 15 semanas! Meu Deus, gente. Ontem eu descobri a gravidez e hoje eu já tô de 15 semanas. Deixa eu ajustar a câmera. Bom, estou me arrumando para uma festa. Hoje eu tô com a pressão baixa. Mulher de Deus. Mas eu acho que a hora que eu me arrumar vai dar um upgrade. Já comi bastante também. Eu tenho alguns assuntos pra conversar com vocês enquanto eu me maquio. Faz muito tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo. Acho que vocês vão gostar. Vocês se importam se eu ficar usando o meu casaquinho de véia aqui? Mas tá frio, mulher. Aqui no sul não aguento mais. Ô, pai, nos ajuda, pai. Abençoa com o sol aqui na nossa vida. Água com limão, bem azedo, pra passar azia. Então vamos se arrumar. E eu quero conversar com vocês alguns assuntos que vocês me perguntam muito e assim, vai ser um vídeo de bate-papo, né? Então assim, começando, né? Como que eu, Amanda, descobri que eu estava grávida? Vocês já viram os outros vídeos? Acho que eu já falei um pouco, mas eu quero aprofundar mais. Então, desde que eu tive as crianças, né? Eu conheço muito o meu corpo, assim, principalmente depois da gestação. Então, eu sei exatamente quando eu tô ovulando, quando tô no período fértil, quando tô pra menstruar. Então, eu conheço muito os sinais do meu corpo, sabe? E eu acho que ficou muito mais nítido isso realmente depois que eu tive bebê, sabe? Eu consegui entender mais como funciona. Não sei se foi um entendimento da minha cabeça ou se realmente foi o corpo que passou a dar mais sinais. Eu não sei explicar isso pra vocês, né? Mas, no geral, eu conheço muito meu corpo. Então eu sei quando o peito fica um pouco mais inchado, já fica assim, tá acontecendo. Ou, sei lá, gente, qualquer coisa eu sei que tem alguma coisa errada, né? Eu sempre fico em estado de alerta. Aí, foi assim, quando eu tava lá pra umas 2 semanas antes de eu menstruar, existe um padrão no meu ciclo menstrual, que é o seguinte. Aí eu ovulo, né, normal, tenho a ovulação, e depois o corpo começa a se preparar pra menstruação, depois da ovulação. E aí, eu tenho uma TPM logo depois quando eu ovulo, então, logo depois não, uns 7 dias depois que eu ovulo, eu tenho uma TPM de uns 3 dias. Eu fico insuportável. Nem eu me aguento, sabe? E eu até tava tentando tomar uns suplementos pra ver se melhorava a TPM, porque realmente eu fico muito chata. Só que essa TPM, gente, ela começou muito antes e ela não passava. Então, de repente, logo depois quando eu ovulei, eu comecei com essa irritação, com um humor assim, ó, lá no chão. Nossa, o Edson não podia falar nada pra mim, que eu já olhava com cara feia pra ele e aí eu pensei, meu, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim, né? Tipo, no meu geral, no meu normal, não sou assim, tão brava. E eu tava muito brava por coisas muito idiotas. Aí isso passou uns 7 dias e eu brava. Lá no 7º dia, que eu tava brava, teve um dia que o Edson, eu tava cozinhando, e aí de repente ele foi lá e comeu. Eu tava fazendo um cookie, não lembro o que que era, não, uma panqueca, e eu tava deixando ela toda bonitinha pra gravar o vídeo pra vocês, da panqueca pronta, bonitinha. E eu tava ali arrumando e tal, e cozinhando, e ele veio e passou e comeu a minha panqueca. Que tava toda lindinha. Gente, vocês não estão entendendo. Eu comecei a gritar, eu surtei, eu tive um surto em casa. Eu surtei, eu gritei e eu pulei em cima dele. Queria bater nele, eu queria matar ele. Sabe quando vem uma raiva, gente, ó. Jesus amado, não era minha. Falei, meu Deus do céu, vou fazer oração pra ele sair isso de mim, né? E aí ali, quando eu tive esse surto com o Edson, acendeu um alerta em mim. Porque eu pensei, cara, eu não sou assim. Tem algo de errado? Eu engravidei? Logo eu pensei em gravidez, porque todas as minhas gestações eu fico com esse humor, realmente, eu fico muito brava, grávida, eu fico chata, sabe? Eu fico sem paciência, enfim, eu fico muito chata grávida. Eu fico com ranço do marido, aquelas coisas, né? E aí acendeu um alerta, só que eu ainda não tinha tido atraso menstrual, eu ainda não tinha tido nada, nenhum sintoma. Primeiro foi o sintoma da braveza, eu tava muito brava. Pensei, tem algo de errado. Aí, nisso, eu comecei a sentir o meu seio, né, muito quente. Então, ele era quente, esquentava muito, assim. Não tinha dor, nada disso, mas eu sentia quente, pegando fogo, assim, ó. Foi o outro sintoma de alerta. E
A fome, gente, a fome da grávida. A fome da grávida, ela é diferenciada. Ela é uma fome, gente, que não é assim... Você come e logo depois que você comeu, parece que você não comeu. Parece que você continua com um buraco no estômago, sabe? E tudo que você come grávida é muito melhor. Então, parece que o sabor das coisas ficou mais gostoso, sabe? Então, o azedo fica muito azedo, o doce fica muito doce, pra mim, pelo menos, né? Então, as comidas em geral, elas ficam com um sabor diferente, assim, mais gostoso. E eu tava ali, né, comendo igual uma condenada. Tipo assim, eu lembro que teve um dia que eu comi 3 misto quente. Eu nem como misto, sabe? Eu nem como, não é uma coisa que eu como misto quente todo dia, assim. Mas teve um dia que eu falei, meu Deus, que vontade de comer um misto. Eu comi um, vou comer mais um, comi 2, comi 3 misto quente. Eu falei, meu, Amanda, o que tá acontecendo? Você não é assim, né? Isso não é o teu normal. Então, esses foram os 3 sinais principais, assim, que eu tive antes de atrasar a menstruação. E aí eu falei pro Edson, eu falei, amor, eu acho que eu tô grávida. Só que o Edson, ele não me leva mais muito a sério, sabe? Porque todo mês eu achava que eu tava grávida. Ele já não tava mais levando a sério, assim, ele tava... Ai, tá bom, amor, tá bom, tá bom. Mais uma sua. E eu falava, não, amor, esse mês é verdade. Esse mês eu tô mesmo. E aí, eu lembro que antes de atrasar a menstruação, uns 4 dias antes, eu tava com a minha cabeça muito atucarada. Eu falei, gente, eu não tô normal, não tô normal. E aí eu fui lá, comprei o teste de gravidez. Comprei o teste. E aí eu comprei um da Clear Blue, que ele vê a gravidez 4 dias antes, né? E aí, gente, adivinha? Positivo. O positivo veio 4 dias antes de menstruar. E, tipo, de ser a data da menstruação, né? Aí, gente, eu fiquei muito em choque, assim, no início. A sensação de você estar grávida... Gente, como é que eu posso explicar? São... As 3 formas como eu descobri a gravidez foram 3 formas em 3 contextos muito diferentes da minha vida. Então, cada uma, não é que a gente não quer o bebê, ou não é que a gente não quer aquilo, ou quer muito, enfim, não tem nada a ver sobre o que a gente quer, mas sobre o contexto que a gente tá vivendo. Porque através disso que você vive é que você vai pensar no seu futuro, você com o bebezinho no colo, né? Então, quando eu descobri a gestação do Ravi, que foi a primeira, né? Primeiro eu tive o primeiro bebê, aí eu perdi, né? E aí logo veio o Ravi. O Ravi, ele foi um bebê arco-íris, então ele veio logo depois de uma perda gestacional, né? Então, ele foi muito, assim, eu queria muito, 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 assim, sabe? Muito estar grávida quando eu fiz o teste do Ravi. Porque eu tinha perdido um bebê, então eu queria viver aquilo, sabe? Da gravidez. Enfim, e eu tava com um pouco de medo também de perder de novo, tem toda aquela coisa, mas eu queria, tipo, esse medo não me impedia, sabe, de eu tentar engravidar. Então, quando eu descobri a gravidez do Ravi, eu chorei muito, porque eu tinha acabado de perder um bebezinho, então eu tava com medo, mas eu também queria muito viver aquilo, então foi um misto de muitas coisas, né? A gestação da Maia, quando eu descobri, foi o maior susto da minha vida, gente. Porque eu não tava preparada pra ser mãe de novo, sabe? Definitivamente. Eu não tava emocionalmente bem, né? Eu já contei várias vezes pra vocês. Eu e o Edson, a gente tava quase separando. A gente... eu lembro que a gente tinha recém se mudado pra São Paulo, sabe? O Ravi tinha 6 meses, pensa, gente, o Ravi tinha 6 meses, ele mamava no peito quando eu descobri que eu tava grávida. Ele não dormia à noite, a demanda de um bebezinho, né, é muito grande. E aí você passar mal, assim, primeiro trimestre, vomitar. Eu desmaiei na gravidez da Maia algumas vezes, né, de ter apagão. Porque eu tinha a demanda do bebê, né, eu tinha que cuidar de um bebê o dia inteiro, não tinha ajuda, assim, né? E eu tava morando em outro estado, não tinha nem minha mãe pra me ajudar, sabe? Falar, mãe, pega o bebê pra eu... Não tinha. Então, quando eu descobri a gestação da Maia, eu fui um susto, assim. Demorei um mês pra aceitar estar grávida, sabe? Eu demorei um mês. Eu não sei se tá ficando boa a maquiagem, gente, porque eu tô sem espelho. Eu tô tentando me olhar através de vocês, mas o ideal mesmo
seria eu virar a câmera. Eu vou virar a câmera, gente, porque assim não tá bom. Ô, gente, eu prefiro me maquiar assim, perde um pouco a qualidade, mas eu preciso me ver, senão eu não tô conseguindo me maquiar. Então, a gestação da Maia, ela foi muito conturbada, assim, sabe? Eu demorei um mês pra aceitar. Não porque eu não queria o bebê, sabe? Porque eu sempre quis ser mãe de 2 filhos, 3 filhos, sempre quis ter muitos filhos. Mas, naquele contexto que eu tava vivendo, realmente era como se fosse muito pesado pra mim, sabe? Muito pesado. Eu tava quase separando do Edson. Eu lembro que teve um dia, gente, eu nunca esqueço disso. Eu chamei meu pai e minha mãe pra ir me visitar. Eu acho que eu tava um mês que eu tinha recém mudado pra São Paulo. Eu chamei meu pai e minha mãe pra me visitar. E aí eu lembro que eu botei eles na minha frente e eu chorava, eu falava assim: eu vou separar, eu não aguento mais. Eu achava que a gente se mudando, as coisas iam melhorar, sabe? Quando você fica. Eu sempre bota, não, quando eu fizer mais dinheiro, quando eu tiver uma casa maior, uma casa melhor, eu tinha muito isso em mim. E aí, quando eu vivi aquilo, eu percebi que o problema não era as coisas, o problema era o relacionamento em si, que tava mal mesmo, pra caramba, né? E eu lembro que eu chamei meu pai e minha mãe pra falar que eu ia separar. E que eu ia começar a me organizar pra ir embora de São Paulo, e que eu ia morar com eles. E aí, meu pai e minha mãe, tipo, tá bom, minha filha, o que que eles iam falar, né? O que que eles iam falar? Ela, tá bom, pode vir, a casa tá aberta pra você. E aí, isso foi, tipo assim, umas 2 semanas antes de eu descobrir que eu tava grávida, gente. Loucura, né? Aí deu 2 semanas que eu tive essa conversa com meu pai e com a minha mãe, eles foram embora e tal. Eu descobri a gravidez, então eu fiquei muito abalada. Muito, muito em choque, assim. Mas, graças a Deus, a gente não separou, sabe? Então eu vejo que foi muita mão de Deus mesmo, a Maia ter vindo, sabe? Ela veio com propósito. E graças a Deus a gente não separou, porque hoje eu vivo um relacionamento dos sonhos, assim, que eu sempre sonhei, né? Pra mim, não é perfeito, né, gente? Tem os nossos defeitos. Mas é um relacionamento que eu sempre sonhei pra mim. E hoje eu vivo isso. Mas a gente passou por um grande processo, sabe? De reconstrução, de restauração. E o grande ponto alto ali foi a gestação. Porque se eu não tivesse engravidado, eu com certeza teria separado, entende? Naquela época. Então foi com certeza a mão de Deus ali, já protegendo. E olha que eu nem era de Deus, tá? Eu nem gostava de falar de Deus, eu não gostava. Então, essa foi a reação da gestação da Maia. Já nessa gestação deste baby que está na minha barriga, eu já sei o sexo, tá? Vocês eu não contei aí. Mas se vocês quiserem saber, vocês vão lá no meu Instagram me seguir. Se não me seguem, aí fica difícil. Mas essa gravidez foi assim, eu fiquei muito feliz porque é uma gravidez desejada, só que acho que é uma decisão muito madura também, sabe? Foi uma decisão muito madura minha e do Edson, de a gente queria ter mais um filho, a gente tá numa fase muito boa, assim, minha e dele, sabe? De relacionamento, de família. Eu não tô mais insegura em relação as coisas de maternidade, assim. Eu aprendi muita coisa, eu amadureci muito nesse caminho, sabe? Porque quando você começa nesse caminho de maternidade, você fica meio louca, assim, sabe? De querer ser a mãe perfeita. A introdução alimentar tem que ser assim, tem que aumentar até não sei quantos anos, tem que fazer a educação positiva, e aí você vai idealizando isso, e aí você percebe que no meio do caminho você não vai conseguir cumprir com todo o cronograma da mãe perfeita, você não consegue. E aí no início a gente acaba se frustrando muito, a gente se culpa, se sente péssima mãe, sabe? Realmente se sente culpada. E hoje, assim, eu como mãe que eu já tenho 2 filhos, né? Um de 4 e um de 5. E estando grávida do terceiro, tá muito mais leve. Porque, assim, eu já sei como funciona, eu já sei os perrengues que eu vou passar. Eu já sei que são fases também, sabe? A fase da birra é uma fase. Ela vai passar, não vai morrer. A fase do recém-nascido dura pouco tempo, gente. Eu sei que parece uma eternidade no primeiro filho, sabe? O recém-nascido parece uma eternidade, mas não é. Eu percebo isso na Maia, assim. A Maia,
Eu quase não lembro dela recém-nascida de tão rápido que passou, sabe? Eu quase não lembro. Eu tenho que assistir os vídeos pra lembrar da Maia recém-nascida. Porque eu já tinha a demanda do outro filho, então a vida vai indo, gente. Não tem como, né? A vida vai indo. E eu lembro de todos os perrengues que eu passei com o Ravi. Só que eu não passei os mesmos perrengues com a Maia, porque aí eu já sabia como amamentar, como trocar fralda, como fazer dormir, como lidar com a cólica, como lidar com o sono. Eu já fiz rotina de sono desde o início. Então a Maia foi um bebê que, por exemplo, ela dormiu a noite inteira, desde os 3 meses de idade, assim, no berço dela, no quarto dela. Porque eu já tinha errado com o primeiro. Eu já tinha feito várias coisas erradas com o primeiro, que eu não fiz com ela, entende? E que com o terceiro vai ser ainda melhor, porque eu já sei o que fazer, o que não fazer. Claro que cada criança é única, né? Tô falando muito esse vídeo. Cada criança é única, então a gente não tem muito parâmetro, né? Também não dá pra gente idealizar e vai dar tudo perfeito, igual deu com a Maia, por exemplo. Talvez não, né? Talvez não porque seja menino, né? Meninos, eles demandam um pouco mais da mãe, porque eles têm mais fome, no geral, né? Também não é regra, né? Mas eu já tenho toda a teoria, eu estudei muito sono do bebê, gente, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta base. Então hoje eu me sinto muito preparada, assim, para ter essa criança. Então os medos que normalmente as pessoas têm, eu não tenho. Eu não tenho, gente, medo de não dar conta. Por exemplo, medo de não dar conta. Não tenho. Não tenho esse medo. Eu não sei explicar, eu não tenho. Tipo, eu sei que eu vou dar. Eu sei que muitas vezes não quer dizer que não vai ser difícil, entende? Talvez eu vou sofrer em alguns momentos, mas eu sei que eu vou dar conta. Medo de não conseguir amamentar, medo de não conseguir o parto que eu sempre quis. Não tenho esses medos nenhum, sabe? Eu fico, ai, gente, tá bom. A hora que nascer a gente sofre, entende? Sabe quando você tá naquela fase de deixa nascer? Aí quando nascer a gente sofre por tudo isso, mas não vou sofrer antes. E eu não sofro com palpite. Ai, gente, isso é a maravilha de você ser mãe de 3. Sabe aqueles palpites que as pessoas vêm te dar? Tipo, ai, não, é grávida, vamos pensar. Não, recém-nascido. Bota moeda no umbigo do bebê porque vai cair o umbigo mais rápido. Ou, ai, não, tem que botar dormir no berço. Não pode botar dormir no berço. Cara, sabe quando as pessoas vêm com esses palpites das antigas, corta o cabelo, faz a mandiga tal pro cabelo do bebê crescer. E daí a gente fica assim, legal, show, vai me avisando. Sabe, você fica assim, ai, tá bom. Fala o palpite que vocês quiserem, que não, pra mim não chega no meu coração. Eu fico assim, ai, tá bom, amiga. Beleza, obrigada. Se me convém, eu uso teu conselho. Mas se não me convém também, eu não vou ficar sofrendo. Porque quando eu era grávida do Ravi, eu sofria com os palpites. Meu Deus! Eu levava tudo pro meu coração. Minha mãe falava assim, minha filha, você não vai conseguir amamentar. Eu chorava em casa. Eu chorava em casa. E aí eu ficava julgando a minha mãe e eu falava, vai ver que eu vou amamentar. E minha mãe falava, você não vai. E eu falava, eu vou. Minha mãe falava que eu não ia conseguir ter o parto normal. E aí na gravidez do Ravi eu realmente não consegui, não tive, mas porque eu julgava demais também. Eu falava, não, é porque eu não sou fraca, sabe? A gente, umas loucuras. Já na gestação da Maia eu tava mais tranquila. Eu falava, ai, tá bom, se der o parto, se deu o parto, se não deu, não deu também. Tanto é que ela nasceu de 2 horas e meia, né, no parto dela. E então, os palpites que eu sofri ali na gestação do Ravi, hoje em dia, mulher, pode falar o que você quiser de palpite. Não desce pro meu coração. Vocês estão gostando da maquiagem? Tá bem difícil eu conseguir me maquiar justamente porque eu não tô falando produto de nada, mas no próximo vídeo, se vocês quiserem que eu fale, eu falo. Ó, passei um lápis na minha boca e na minha sobrancelha. Então, não, sobre a reação, né? Descobri a terceira gestação. Então, foi tranquilo, assim, de verdade. Eu acho que eu fiquei muito feliz, muito honrada em poder gerar de novo, sabe? Uma criança, eu acho que a mulher, né? Nós podemos trazer... Nós somos os únicos ser, né? O único ser, eu digo, as fêmeas. Nós, que a gente que traz vida, né, ao mundo. Então, nós que temos essa oportunidade de trazer vida a um ser enviado por Deus. Então, eu me senti muito honrada, assim, em Deus ter me concedido.
mais uma criança, né, pra cuidar. Tanto é que quando eu descobri a gravidez, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, né, fiz uma oração, falei, Senhor, muito obrigada. E eu creio muito, assim, na palavra de Deus, que eu me agarro muito, né, nessa palavra de que o Senhor, quando ele manda a criança, ele manda a provisão junto. Então, eu confio muito nisso, muito mesmo. Só que a gente só consegue ver e vivenciar essas coisas de Deus quando a gente tem uma comunhão com Ele mesmo, sabe? Quando a gente tem contato, quando a gente é íntimo, quando a gente procura, a gente consegue enxergar mais a mão de Deus na nossa vida. Então, eu fiquei muito feliz. Aí agora, as preocupações que eu tenho, né? Amanda, você não tem nenhuma preocupação? Essas de gravidez, não, mas tem algumas que eu tenho. Por exemplo, doença. Doença é uma coisa que me preocupa, doença de criança. Por quê? Porque os meus filhos, eles já vão pra escola, o Ravi e a Maia, né? E normalmente quando nasce um bebê e os irmãos já vão pra escola, traz os vírus da escola. Então isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Tipo assim, não me tira o sono, mas eu penso. É uma coisa que eu penso, assim. Talvez esse bebê vai ficar mais doente, né? E eu vou ter que ter esse cuidado a mais ali. Talvez, também não é regra, né, gente? Então isso é uma das coisas que me preocupa, me preocuparia. Mas a gente tem plano de saúde também, né? E uma das coisas que a gente aqui em casa, a gente tem, assim, o lema da nossa família é que a gente muda de casa, mas a gente não fica sem plano, sabe? A gente vende o carro, mas não fica sem plano de saúde, porque a gente usa muito, né? E o nosso plano é muito bom. Nosso plano de saúde, ele é muito bom, porque o Edson, ele é do Edson, né? Ele tem esse plano desde quando ele nasceu, então já faz 30 anos que ele tem o mesmo plano de saúde. Então, isso é muito bom, por quê? Porque o plano fica muito barato e ele abrange nível nacional. Se eu fosse fazer um plano de saúde hoje só pra Amanda, eu nunca tive plano, né? Meus pais nunca tiveram. Se eu fosse fazer um plano pra Amanda, ia sair muito mais caro e provavelmente eu ia ter que ficar pagando ainda com participação em algumas coisas. O plano do Edson não, a gente não paga nada mesmo, a gente só paga o plano, né? E ele é nível nacional, posso me consultar aonde eu quiser. Então, claro, com os médicos que atendem ao plano, né? Mas isso é muito bom pra gente. Então, e aí quando eu e o Edson, eu tive que casar com ele, né? Primeiro a gente fez uma união estável para que eu pudesse fazer parte do plano de saúde dele. Senão eu não poderia participar, só as crianças. Aí eu fiz essa união estável e aí eu faço parte do plano dele, porque pega a família, né? E as crianças também. E o bebê, quando nascer, ele pega o meu plano logo, né? E aí a gente já faz o plano do bebê. E não vai aumentar muito, sabe, também o valor. Justamente porque a gente tem esse plano do Edson que é muito bom. Isso é um ponto positivo, assim, pra nossa família, né? Mas uma outra coisa que me preocupa, assim, que realmente me tira... que eu penso e eu oro muito por isso. É que a gente não tem a casa própria, sabe? E o meu sonho é ter minha casa, gente. Meu sonho. A gente comprou já algumas coisas, mas a gente teve que vender. E a gente passou por uns golpes aí, de umas crises financeiras. E a gente teve que vender, sabe? E hoje a gente não tem a nossa casa. Claro, a gente aluga essa casa aqui, né? E eu não tô reclamando de morar aqui, eu amo morar aqui. Por mim, eu comprava essa casa que eu tô morando. Eu não tenho dinheiro, né? Ainda. Então, acho que o dia que eu tiver a minha casa, gente, que eu vim aqui falar, gente, agora eu tenho a minha casa e tá paga, sabe? Que uma coisa é você comprar a casa e você ficar com uma dívida eterna no banco. Não é 100% sua, né? Então, as casas que eu comprei foi isso, é financiamento, dá uma entrada, faz financiamento, dá o carro, dá papagaio, dá tudo, né? Pra você comprar a casa. Mas eu acho que o dia que eu tiver a minha casa, assim, ó, paga, sabe? 100% é minha. Não é do banco, não é do consórcio, não é de ninguém, sei lá, não é de ninguém, é minha, entendeu? Acho que aí vai ser o momento que eu vou falar assim, cara, venci na vida, sabe? Venci na vida. Porque eu vou conseguir proporcionar essa segurança também para as crianças, né? Eu e o Edson, a gente tem esse desejo. Então é a nossa meta, assim, de vida hoje, sabe? Ter a casa. E a casa. Será que vai arder meu olho? Esse lápis preto?
Meu olho anda tão sensível. Gente, maquiagem quase pronta. Falei um monte. Nem sei se vocês vão gostar desse vídeo. Eu vou fazer meu cabelo, mas eu vou desligar a câmera, senão eu vou ficar até amanhã aqui falando. Eu vou fazer um babyliss no meu cabelo. Rapidão. Ai, meu cabelo não tá tão bom, gente. Eu tô usando um produto que ele simplesmente... Olha só. Olha só, isso que eu nem sequei, tá? Mas olha o brilho desse cabelo. Sem condição, sem condição. Já volto. Gente, finalizando o vídeo, olha só. Make, ok? Look. Deixa eu mostrar meu look. Nossa, esse vestido, gente, vai ser a última vez que eu vou usar, porque ele já vai ficar curto. Gravei lá no meu Instagram. Curte o vídeo. Dá like pra me incentivar a continuar fazendo vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu tô voltando aos poucos, né? Beijo em vocês. Tchau.